Olá, boa tarde, sou Domingos Eduardo, sou pastor, também sou jurista, esta é minha esposa. Prazer, me chamo missionária Raquel Viarão Eduardo. Hoje nós queremos falar sobre o que a Bíblia diz sobre usar brincos. A Bíblia não condena o uso de brincos. O brinco na Bíblia é um adorno bastante normal, usado para enfeitar. E ele aparece quase sempre associado a outros adornos como anéis, colares e pendentes. Usar brinco é vaidade? Algumas pessoas perguntam. Não, usar brinco não é vaidade se você usar com modéstia. O mais importante é a atitude que você usa, com que você usa. A chamada beleza interior, que está lá em 1 Pedro 3, versículos 3 a 6. Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se forem semelhantes. Entendeu? Então, 1 Pedro é claro em relação a isto. Em Cristo nós temos liberdade de escolher se vamos usar brincos ou não. Não há uma regra rígida e legalista sobre o assunto. E sobre isso nós também podemos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Diz o quê? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetam as regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Essas regras elas não são nada contra as lutas espirituais, contra as tentações da carne. Ou seja, tem gente, o que tem que dizer aí é que tem gente não usando brinco, usando calça, saia comprida, mas vivendo em adultério, prostituição, roubando, matando, assassinando, odiando. Tem gente vivendo nesses costumes e vivendo no pecado. Então, que valor isso tem? Sim. Então, as escrituras são claras quanto a estes princípios. Entendeu? Então, o que é que... Continuando. Então, por que então que você usa brinco? Por que usa brinco? Por que usar brinco? Se você acha os brincos bonitos, não tem nenhum problema. Se é para glorificar a Deus, ainda melhor, como diz aqui Paulo em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem, né, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, a Bíblia não condena o embelezamento. O templo de Deus era muito enfeitado, meus irmãos. E os nossos corpos são comparados ao templo do Espírito Santo, templo de Deus. As mulheres israelitas, elas usavam brincos e muitos outros enfeites. Atenção, as mulheres israelitas, da onde vem a palavra, vem a Bíblia, usavam brincos e enfeites. Deus até compara o relacionamento dele
Deus com Israel, com um homem que dá joias à sua esposa. Está escrito em Ezequiel capítulo 16, versículo 10. O que ele diz? Coloquei em você um vestido bordado e sandália de couro. Eu as vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Está na Bíblia. Coloquei em você. Já tinha lido isso? Nunca, né? Você nunca tinha lido isso. Diferente. Já tinha lido isso? Uma vez, mas não pra... tipo assim, entrar realmente nesse assunto, né? Aprofundar. Coloquei em você um vestido bordado, sandálias de couro, diz Deus. Eu te vesti de linho fino e te cobri com roupas caras. Adornei você com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim, você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, minha querida, tecido caro, pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. E você se tornou linda, minha rainha. Olha só. O que está dizendo aqui? Está na Bíblia, que eu coloquei brincos. O meu povo se perde porque falta o quê? Conhecimento. Está na Bíblia. Ezequiel, capítulo 16, versículo 10 a 13. E o homem pode usar brinco e os piercings. Nos tempos da Bíblia, era normal os homens usarem brincos e muitas mulheres tinham piercing no nariz. Isso depende muito da cultura em que você vive. Devemos seguir o princípio da modéstia. As nossas filhas nós ensinamos a não usar piercing por causa do costume que a gente tem aqui. Mas na cultura da Índia, as mulheres usam piercing no nariz. E tem um sinal. Tem um sinal. Aquilo tem um significado. Uma mulher com um piercing na Índia tem um significado. No Brasil é vaidade. Não tem nenhum significado. No Egito tinha significado piercing. No Brasil é vaidade. Então nós aconselhamos o bom senso a não usar o piercing. Não use, porque o bom senso, costume na nossa casa, não doutrina. E porque depende muito da cultura que você vive. Então, devemos seguir o princípio da modéstia. Significa que a forma como nós definimos a modéstia varia de lugar para lugar. Por exemplo, a gente assiste filme indiano, não tem beijo. Raríssimas vezes assistimos um filme que tem beijo na Índia. Eles dançam, chegam perto, nunca um homem beija uma mulher. Abraçam, não beijam. É um costume. De certeza que eles têm esse costume. Mas no Brasil não há filme sem beijo. A apologia no Brasil é a sexualidade explícita. Costume. Se na sua cultura não é aceitável ou tem uma má conotação, é melhor não fazer para não gerar escândalo. E a respeito disso, Paulo fala em Romanos, aqui: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Ou seja, Romanos 14, 16 diz: aquilo que é bom para vocês
não deve ser motivo de má língua, más falas. Não se torne motivo de maledicência. Mas se na sua cultura não tem nenhum problema com isso, a escolha é sua. E aqui Romanos 14, 22 diz o quê? Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Palavra de Deus, Romanos 14, versículo 22. Então que o Senhor possa te abençoar, te livrar de todo engano, engodo, toda falta de bom senso, e que o Senhor te abençoe com a unção da sabedoria. Vai estudar a palavra de Deus, meu irmão. Não aceita que alguém diz e essa pessoa tem a capacidade de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fico perguntando como que pastores não têm capacidade de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ensinam doutrinas, preceitos humanos, porque aquilo que tem doutrina está aqui. Atos, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses. Leia o Novo Testamento e você vai entender. Então que Deus possa te abençoar e te libertar de toda a tradição e legalismo humano. Então chegamos ao fim dessa série. Se alguém tiver mais alguma pergunta, escreva nos comentários e nós vamos ter o prazer, de responder o seu questionamento. Respondemos os questionamentos principais que nós temos visto aqui no Brasil. Existem muitos outros debates que nós temos que fazer sobre costumes e doutrina. Costume, doutrina é bíblica, teológica, atemporal. Costumes são humanos, passageiros e momentâneos. Então, que Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo vídeo. Ative o sininho das notificações para que você possa ser informado dos próximos vídeos. Deus abençoe. Deus abençoe.